Boa tarde, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça que dá paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre te louvar. Amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, pra sempre te louvar, pra sempre te louvar. Se as palavras não mostrarem como é grande a gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o nosso louvor, é de coração. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
recebe o meu louvor, é de coração. E se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Meus irmãos, estamos felizes por mais um culto na presença do Senhor. E eu queria te convidar nesse momento, no nosso momento de conexão, a se conectar com Deus ainda mais, não só com os louvores, mas através de uma oração. Eu queria que você baixasse sua cabeça e nós possamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por esse momento de culto na tua presença. Eu te louvo, eu te agradeço por mais um culto, ó Pai, que o Senhor já está falando aos nossos corações, depois de uma semana tão corrida, tão puxada, com tantos desafios. Eu te peço que a tua presença possa adentrar em cada casa, que esta noite, ó Pai, se colocou à disposição de estar cultuando juntamente com toda a tua igreja. Através da tecnologia nós não sabemos onde a tua palavra pode chegar, mas que onde ela chegue possa trazer transformação. Já te peço, ó Deus, pelo pregador da noite, nosso irmão Messias Lira, que o Senhor possa estar, ó Deus, falando através do coração dele, e que ele possa passar para a tua igreja e para todos que estão, ó Deus, te cultuando aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos felizes porque mais uma semana com vários pequenos grupos. Nós estaremos iniciando um pequeno grupo para criança. Já temos conversado com Carla, que coordena os pequenos grupos da igreja. Temos conversado com o irmão Elias, que coordena a área de gerações. E também com a nossa líder do Ministério Infantil, a Jane, para começarmos um pequeno grupo infantil na nossa igreja. Nesse período de pandemia nós vamos avançar e os pais vão ter a oportunidade de colocarem seus filhos na frente ali do computador, na frente do tablet, na frente do celular, para aprenderem a palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu também estou bem feliz porque temos recebido um feedback maravilhoso com relação aos cultos familiares.
pessoas de outros estados participando e dizendo: pastor, tem sido uma bênção, tem trazido transformação para a minha família. Nós temos um sonho, meus irmãos, de logo logo começarmos uma atividade de culto, gravado também, online, e quando tudo voltar ao normal, continuar dessa forma, porque é um culto específico, é um culto de estudo bíblico, que vai acontecer no meio da semana, e já temos pensado no tema, um horário, a equipe que vai estar trabalhando, e o foco vai ser extremamente bíblico. Nós vamos ter um louvor, sim, mas o foco vai ser a Bíblia. Vamos estudar livros da Bíblia, assim, nos mínimos detalhes, e você no meio da semana vai ter ali, depois de alguns dias corrido, uma pausa para na frente da TV com seus familiares aprenderem a palavra de Deus. Eu estou feliz porque nós iniciamos essa semana através do Seminário Teológico Batista Norte do Brasil, a faculdade STBNB. Iniciamos um curso. Existem alguns cursos de férias acontecendo e a igreja, através dos seus seminaristas, boa parte deles está fazendo o curso desde a última segunda-feira de pregação com o pastor Ney Ladeia, diretamente de Miami. É um curso na plataforma online, então temos alguns seminaristas, inclusive eu também estou fazendo, que eu ainda estou aprendendo, ainda tenho muito que aprender com relação à pregação e tenho aprendido nesse curso uma forma mais dinâmica, mais centrada, mais profunda de trazer a mensagem. Então, durante todo o mês aí de julho, nós estamos aí também a primeira semana de agosto nesse curso de pregação para a honra e glória do Senhor. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito no meio do seu povo. Meus irmãos, nós fomos esse último final de semana, desde sexta-feira à noite, nós saímos para Tabira e lá nós pudemos conhecer a localidade, as dificuldades, as demandas que ali existem, o que é que aquele povo precisa, e eu posso adiantar que é um povo extremamente carente da palavra de Deus. Então fomos ali num pequeno grupo fazer essa primeira viagem missionária inicial para sabermos de fato o que acontecerá, e em setembro, se Deus permitir, de 18 a 20 de setembro, estaremos realizando juntamente com o seminário a nossa primeira viagem missionária da história da nossa igreja. Será um ônibus, 50 pessoas só para os membros da Lagoa. Não se preocupe, a gente tem conversado com a empresa de ônibus, já estamos fechando com o Messias. Será um ônibus que terão os vidros, as janelas abertas para a questão da circulação de ar. A gente vai ter todo o cuidado, questão de temperatura, higienização, máscara, mas a obra de Deus não pode parar. Nós vamos avançar e que Deus nos abençoe. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei que para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi,
tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. A igreja em casa, uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo. e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. E antes de programar esse culto, eu estava pensando nesse tema dessas mensagens desse mês e pensando na história que Deus nos prepara para quando nós formos nos encontrar com Ele. E essa canção é uma canção que fala muito ao meu coração, é uma canção já bastante antiga, mas que ela é viva porque o nosso Jesus vive e ela traz exatamente essa mensagem. Então, que nós possamos cantar ao autor da nossa fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória,
encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Graças e paz, meus irmãos. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para falar de Deus, para falar daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para falar o que Deus quer que você faça na sua vida. É um prazer estarmos nesta noite trazendo essa mensagem aqui de transformação e de nova história. E durante essa semana a gente tem pensado sobre o tema, tem refletido sobre tudo aquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração. E realmente esse tema deste mês é muito forte para nós, porque tem a ver com a nova história, tem a ver com o templo de santidade, tem a ver com a sua vida e tem a ver com a minha vida. É muito importante a gente refletir sobre esse tema, e eu gostaria de trazer à memória um texto do livro de Isaías, no versículo 6, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 8. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 8. Vamos ler toda a igreja. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nesse momento nós estamos, ó Deus, gratos a Ti por ter esta Tua palavra em nosso meio. Nós temos, Senhor Deus, acesso à Tua palavra. Nós temos oportunidades, ó Deus, de Te ouvir através desta palavra. Ó Deus, tão somente, Senhor Deus, usa a minha vida para falar aquilo que Tu queres para todos aqueles que estarão assistindo, cultuando, Senhor Deus, hoje e durante, Senhor Deus, toda a semana. Que Tu possa, ó Pai, entrar na vida dessa família, na vida dessa pessoa e trazer uma nova história, ó Pai. Obrigado porque Teu amor nos alcançou. Glórias ao Teu nome. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Gente, analisando esse tema, analisando esse trecho da Palavra de Deus, eu pude pensar primeiramente sobre essa capacidade do ser humano de refletir, essa capacidade do ser humano de se autoanalisar. E nesse tema eu tentei buscar algo que pudesse chamar a minha atenção com relação a essa autoanálise. Eu percebi que quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente começa a trazer à tona algumas coisas que muitas vezes passam desapercebidos por nós, a gente começa a ir em busca do autoconhecimento. E o interessante é que essa busca do autoconhecimento nos leva ao sagrado, a algo que está além daquilo que nós muitas vezes imaginamos. Não a partir apenas de simples repetições ou algo já premeditado, mas algo que brota de dentro para fora. O autoconhecimento nos faz com que paremos um pouco, nos faz com que muitas vezes refletimos internamente sobre algo que a gente fez, sobre algo que nos foi feito. E durante essa semana, durante essa pandemia, a gente teve muitas oportunidades de parar e de se autoanalisar sobre aquilo que a gente tem feito no dia a dia, sobre aquilo que tem acontecido, sobre aquilo que a humanidade reflete para nós. A gente percebe que muitas pessoas, em meio a essa parada, e por não estar acostumado a essa parada, tira a sua vida. A gente percebe que pessoas não conseguem se analisar, não conseguem parar um pouquinho daquilo que está automático e começar a trazer o que de fato importa de dentro para fora. Assim, as experiências nos transformam de dentro para fora. É através desse autoconhecimento que faz com que a gente possa refletir e viver uma nova história. É através desse autoconhecimento que Deus pode entrar na tua vida. A palavra nos diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, para você conferir aí na tua Bíblia. Deus, Ele nos chama para que a gente possa estar a todo momento se conhecendo e conhecendo ao Senhor, se conhecendo e buscando a Deus. E toda vez que eu me encontro com Deus, eu começo a refletir sobre quem eu sou. E nessa busca de refletir quem eu sou, eu começo a perceber que há algo muito grande que eu ainda preciso tirar da minha vida. Existe algo que eu tenho que deixar de lado para poder viver esse templo de santidade. Esse tempo de santidade é o que Deus quer, nessa noite, falar ao teu coração. Portanto, meus irmãos, é um trabalho que carece de nós uma observação das nossas atitudes, uma observação daquele que está ao nosso lado, que interage conosco. Essa autoanálise é importante para sabermos qual o rumo nós queremos seguir. A gente percebe nesse pequeno trecho que acabamos de ler agora, que existem dois personagens, o rei e o profeta. E eu queria nesse momento falar um pouco sobre esse rei, sobre algumas características que o texto, não nesse texto nos mostra, mas que dá um start para nós. A gente vai ver mais à frente em 2 Crônicas o que a palavra fala sobre esse rei. A gente percebe que esse rei, ele tem uma trajetória, desde os seus 16 anos de idade, que ele assume o trono, ele tem uma trajetória que vai levar o rei a êxitos, a feitos inimagináveis naquela época. A gente percebe que o rei, ele tem uma vida de comunhão com Deus alinhada. Ele percebe que a gente percebe que o rei tem uma vida de santidade. A gente percebe que o rei anda aos lados de Deus. E eu queria que você pudesse entender que mesmo você hoje andando
caminhando do lado de Deus, ao lado de Cristo, você deve e precisa se manter sempre na brecha. Você deve e precisa se manter sempre atento àquilo que lhe rodeia. Esse autoconhecimento faz com que eu e você possa estar atento às circunstâncias. Esse rei, ele viveu a sua vida toda, desde a sua adolescência, ou pré-jovem, até o dia final da sua morte, antes um pouco do final da sua morte, ele viveu observando os mandamentos de Deus. Mas perceba que a palavra fala que esse rei, ele se tornou tão poderoso, tão orgulhoso, que acabou culminando com uma tragédia em sua vida no final do seu reinado. A gente vai ver isso logo mais. A gente percebe que esse rei, ele dotava de ciência, de conhecimento. Esse rei era agricultor, ele gostava de trabalhar com a agricultura. Esse rei, ele era um cientista, um engenheiro, ele conseguia visualizar algumas estratégias de guerra. Esse rei, ele tinha várias características interessantes que hoje em dia nós podemos pensar assim: um doutor, um advogado, um médico, né? um sociólogo, alguém técnico, alguém da área que pudesse realmente trazer coisas fantásticas. Por exemplo, agora a cura, né, para a pandemia, essa pandemia para o coronavírus, por exemplo, a gente podia dizer que o rei pudesse ser essa pessoa que irá, ou que descobriu assim a cura do coronavírus, e aí ele ficará para a história. Foi assim que aconteceu com esse rei. Esse rei estava na manchete. Esse rei era visto por todos da época como um grande rei, um rei temente a Deus, um rei que fez prodígios. Porém, a gente vê que mesmo ele tendo essa ciência, detendo essa ciência, construindo portas, transformando muros, fazendo com que Jerusalém pudesse ser mais forte naquela época, construindo inclusive catapultas e bestas, né? aquelas arcos e flechas de longo alcance. O rei conseguiu trazer essa engenharia para dentro de Israel. Então, o povo tinha esse rei como alguém de referência, alguém forte. Mas, meus irmãos, esse rei, com esse orgulho que tomou dentro de si, ele começou a ser infiel a Deus. Esse rei, ele começou a achar autossuficiente. Esse rei começou a achar que não tinha regras para ele, que por ele ser essa pessoa tão dotada de conhecimento, essa pessoa tão dotada de ciência, e essa pessoa também que andava do lado de Deus, ele agora achava que podia tudo, sem Deus ter dado a ordem a ele. E esse orgulho e esse ego que brotava dentro desse rei foi tão forte que trouxe a ele uma ruína. Eu queria que você acompanhasse comigo essa história. Vejamos lá no versículo 17 de 2 Crônicas 26, capítulo 17. Vamos acompanhar essa leitura para a gente entender um pouco o que aconteceu no final do reinado. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles os enfrentavam e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é a tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incenso na mão, pronto para queimar o incenso, se irritou e indignou contra aqueles sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, diante dos outros sacerdotes, viram em sua testa a lepra. Expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido. Então vamos imaginar a cena: aquele rei prepotente, aquele rei cheio de orgulho, aquele rei que achava que poderia tudo, quis agora oferecer a Deus um sacrifício que não era cabido a ele. Aquele rei pega todos o incensário e começa ele mesmo a querer oferecer a Deus esse culto, esse sacrifício, esse ritual. E ali naquele momento, os sacerdotes que eram designados a isso tentam frear o rei, mas a palavra fala que o rei ficou irritado. E agora eu queria abrir um parênteses aqui, que o autoconhecimento tem a ver também com o freio, com o cabrecho, como a gente chama. Quando a gente se autoconhece, quando a gente sabe quem somos, quando a gente se autoanalisa, a gente sabe o momento de frear. A gente consegue recuar. A gente consegue dizer assim: poxa, eu não posso caminhar por esse caminho. Aquele rei, diferentemente
do profeta Isaías, a gente vai ver lá na frente, ele entrou com tudo, ele quis fazer tudo o que queria, que ele achava que queria. E infelizmente Deus naquela hora mostrou que ele não podia tudo o que ele queria. Naquele momento a lepra se alastrou no corpo do rei, e ele mesmo vendo aquilo, aquela situação, ele começa e ele se retira daquele lugar, daquele local santo e daquele local que foi dedicado unicamente para glorificar a Deus. Aquele ego, aquele orgulho que pairava naquele rei agora começa a mudar. A sua história, que era agora uma história de pessoa sucedida, bem-sucedida, começa agora nesse momento a ter um fim trágico. E aí eu pergunto a você se você também não conhece essa pessoa que começou nessa trajetória boa, que você pensava, essa pessoa tem jeito, essa pessoa está certa, essa pessoa vai decolar na vida, e de repente essa pessoa retrocede. Conheço muitas pessoas que passaram por essa situação que o rei Uzias passou. Talvez você também conheça, e não é muito difícil isso acontecer. Mas eu quis trazer essa história do rei, um rei que tinha tudo para dar certo até o seu final da sua morte, mas que em algum momento ele não olhou para os mandamentos de Deus, e ele deu as costas para os ensinamentos, e aí Deus o feriu, e Deus trouxe para ele a lepra, algo que era naquele local, naquele momento, naquela época, algo que pudesse levá-lo ao afastamento da sociedade, tirá-lo do rei, porque assim, quando ele adquiriu a lepra, o seu filho começou a reinar. Então percebamos que quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado de Deus, mais desgraça você traz para a sua vida. Então já começa a primeira reflexão agora, começa a primeira hora de você parar e analisar como é que está a sua vida, se está perto de Deus ou se está longe de Deus. Prossigamos então nesse texto, passando agora a examinar o profeta Isaías. Eu queria que você mais uma vez pudesse estar atento ao que a palavra de Deus lhe fala. A gente falou sobre o rei e agora vai falar sobre o profeta, aquilo que o profeta ele mostra para nós. O profeta ele conhecia o rei. A palavra fala e a história diz que naquele momento Isaías estava procurando no templo do Senhor, procurando talvez algo que explicasse aquela decadência do rei, talvez procurando algo que pudesse acalentar seu coração. Um rei que era tão bom, um rei que cuidava do seu povo de forma tão grandiosa, e agora a sua morte tinha acabado de chegar e ele estava nessa situação triste. Isaías estava lá, sentado, e aí a palavra fala que Isaías tem uma visão do céu. E aí eu começo a refletir sobre essa questão da visão do céu. Eu começo a refletir sobre aquilo que Isaías começa a perceber e a sentir. Eu não sei se alguns irmãos já passaram por alguns momentos difíceis na sua vida, eu já passei alguns. E é muito rápido os sentimentos os hormônios mexem de uma forma diferente. Eu já passei por situações de assalto, possível assalto, eu já passei por situações de possível morte, eu já passei por situações de livramentos, e é muito rápido o que passa na nossa cabeça. Então imagina Isaías sentado lá, e de repente, naquele ano, que a palavra fala aqui sobre, para nos situar onde foi que Isaías viu essa visão. Ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as vestes e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então Isaías começou a enxergar Deus em toda parte. Isaías começa a ver a presença de Deus. E aí Isaías começa a relatar tudo aquilo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Eu percebo Isaías agora vendo aquela situação, algo que os seus olhos nunca tinham contemplado, vendo seres celestiais voando para um lado, voando para o outro, vendo a presença de Deus, a Shekinah de Deus em todo o tempo, e ele olhando e ele vendo tudo aquilo acontecer. E mais à frente no versículo fala que os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Então os anjos estavam gritando, estavam clamando, e tudo tremia, era um terremoto, e ele ficou assustado com aquilo. A fumaça, que é a presença de Deus, começou a encher, começou a se fazer presente naquele lugar.
E aí agora vem a parte mais interessante, a parte em que eu gostaria que você pudesse refletir. Isaías disse, a palavra fala: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, quando Isaías ele vê toda aquela glória, quando Isaías ele começa a perceber onde ele está, quando Isaías começa a perceber que os seres celestiais se prostram diante do Rei, quando ele começa a perceber que os seres celestiais não tinham condições nem de olhar para Deus, porque uma das suas asas, com 2 asas ele cobriu o seu rosto, representando assim que nem os seres celestiais tinham condições de estar olhando diretamente para aquele Deus. Isaías agora ele grita, Isaías agora ele brada, e não seria demais a gente chegar aqui na hora que estiver lendo essa palavra e gritar: vou morrer. Era essa a expressão que Isaías estava dizendo, agora eu vou morrer. Porque Isaías começou a se analisar, ele começou a dizer o seguinte: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e nesse momento eu fui transportado para um lugar onde aqui não reina o pecado. E essa expressão de homem de lábios impuros, meus irmãos, eu queria entrar também nessa questão, é a questão da moralidade. Isaías ele começa a refletir quem ele era, esse autoconhecimento. Isaías sabia que ele era um homem que tinha os lábios impuros. E sabia muito mais que, além de ele ser um homem de lábios impuros, ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. E nessa expressão que ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, ele vem o sentimento de morte, de algo, de impotência, porque ele estava carregado do pecado, o pecado habitava nele e ele vivia ao redor do pecado, e agora de repente ele foi transportado para o local santo, um local onde Deus habita, e ele grita: ai de mim, que eu vou morrer. Os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de gente impura, e meus lábios e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, eu vou morrer. Gente, o fato de a gente estar vivendo em um mundo de princípios morais distorcidos, princípios morais assim como honestidade, como integridade, princípios morais como obedecer o pai, obedecer a mãe, não responder, que está se esvaiando. A gente vê as crianças hoje puxando a canela da mãe, dando um chute na canela da mãe para poder a mãe chamar a atenção, coisa que a gente acha hoje que é normal acontecer. E isso tem entrado dentro das nossas igrejas de forma muito, muito sutil, e às vezes parece que a gente não percebe essas questões. Eu me lembro que quando criança, meu pai, quando falava com alguém, com algum visitante, eu vinha falar com meu pai, ele olhava para mim, eu já sabia que eu não podia passar no meio deles. Se eu passasse interrompendo a conversa dele, só passasse por baixo, que era pequenininho, eu já sabia que eu ia apanhar, porque eu passei e interrompi a conversa de meu pai. Hoje não. Hoje você está conversando com a pessoa e a criança vem aqui puxar. Eu vejo isso na minha filha. Muitas vezes eu chego depois em casa, vocês não sabem o que eu faço com Melissa. Quando eu chego em casa, digo: Melissa, por favor, quando o papai estiver conversando com alguém, espere papai acabar e diga: com licença, posso falar com o senhor? Mas hoje as crianças chegam na barra da saia da mãe, no pai, começa a puxar, começa a falar, interromper, e você fica até destreinado. Parece até que você não consegue colocar mais educação naquele filho. Perceba que durante o culto, quando o culto começa, as pessoas estão olhando o celular, as pessoas estão falando com o irmão do lado, as pessoas estão em outro mundo, as pessoas estão falando coisas aleatoriamente, quando aquele local foi feito para glorificação e para glorificar o nome do Senhor. Então, essa questão da moralidade, desses conceitos, dessas regras, desses princípios, a gente vai falar sobre isso já já, tem entrado na vida da igreja de uma forma tão sutil que nós não percebemos. Ou se percebemos, ficamos um pouco anestesiados com aquilo, achando que isso é normal, que isso é comum. Recentemente, agora essa semana, e esses dias tem passado isso, eu vi algumas reportagens que passou-se essa semana, por exemplo, de pessoas que estavam cometendo um delito, e os próprios companheiros foram lá e tentaram executar essa pessoa ainda agonizando em seu sangue. O amigo dele, o suposto amigo, olhou para ele, disse: ele ainda está agonizando, vamos tocar fogo. Tocou fogo e ficou olhando o amigo se queimar. Mais uma vez, em outro dia, eu vi
também um amigo que por alguma discussão foi lá e decepou a cabeça do amigo e saiu andando com ela debaixo do braço. A imoralidade está de uma forma tão grande no nosso meio que às vezes a gente passa por uma pessoa do lado na rua e essa pessoa está pedindo algo para você, às vezes não é dinheiro, e você não vê essa pessoa, porque você está no automático. Essa pessoa está do seu lado, mas você não vê. Acontece muitas vezes comigo quando eu saio apressado para o trabalho e eu pego a estrada e eu passo pensando nos problemas que tem na vida e enquanto isso eu estou cruzando com pessoas, estou vendo gente atravessando, mas aquilo não me choca, aquilo não me chama atenção. Quando eu não estou no automático, quando eu estou observando tudo, eu começo a perceber que além dos meus problemas, existe um céu maravilhoso para mim, um sol que me faz viver e ter a alegria do dia. Mesmo uma chuva que eu penso que no sertão precisa de água, ela está caindo naquele momento porque há uma necessidade, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente não está no automático, a gente começa a perceber elementos que podem nos chamar a atenção e nos chamar a um autoconhecimento. A gente percebe que Isaías ele tem essa reflexão muito rápida, como eu falei, é questão de segundos para você pensar sobre a sua vida. Para você pensar na sua vida, basta apenas você estar perto da morte. Se você estiver perto da morte, você vai pensar rapidamente sobre a sua vida e vai refletir sobre aquilo que você tem feito ou sobre aquilo que você deixou de fazer. Isaías estava nessa situação. Isaías sabia quem ele era e qual o meio que ele estava inserido, por isso que sua declaração fala: eu vivo no meio de gente impura. Eu vivo no meio de gente que faz isso. E talvez para Isaías fosse normal falar isso. Talvez para Isaías fosse normal, por exemplo, entrar numa conversa onde a pornografia pode estar lá falando em algum momento. Talvez para Isaías fosse comum ou normal para ele chegar e falar sobre suborno, sobre algo que acontece, por exemplo, na atualidade. A gente vê muita gente tentando subornar guardas, policiais, agentes públicos e tudo mais. Então, Isaías poderia estar vivendo naquele contexto e ele pode estar pensando na sua cabeça, na sua mente, que aquilo ali é normal, é comum. Mas quando ele se depara com a morte, ele começa a pensar e se refletir e entende que aquilo não é correto, que aquilo ali não é comum, que aquilo ali não é normal. Você percebe que quando Isaías declara aquilo, que eles viviam no meio de um povo de impuro lábio, e que ele tinha um lábio impuro, a palavra fala que o anjo diretamente vai no altar com a tenaz, pega essa tenaz, pega essa brasa com a tenaz, esse instrumento, pega essa brasa e leva diretamente para aquilo que Isaías diz que é impuro, que é o seu lábio. Isaías, ele diz: olha, meu lábio é impuro. Ele está confessando: eu sou imoral, eu sou alguém que tem a imoralidade em minha carne. O anjo vai lá, toca nos lábios de Isaías. Isaías começa a ser purificado. Mas vamos andar um pouco mais com esse tema. Queria falar a você que a imoralidade, a diferença da pessoa imoral, eu sei que você já conhece, mas vale lembrar, vale a gente trazer à tona aqui para refletirmos. A pessoa imoral, uma pessoa moral e uma pessoa amoral. Podemos ter 3 tipos de pessoas na sociedade, por exemplo. Podemos ter a pessoa moral. Essa pessoa é moral. O que é que ele quer dizer com isso? Está dizendo que para mim, está dizendo para você que essa pessoa ela segue uma regra de princípios daquele meio, daquela sociedade. Ele não infringe as leis éticas, morais, educacionais, seja ela qual for, é uma pessoa moral. Ele consegue viver na sociedade de forma que não infringe as regras. Também temos aquelas pessoas imorais, aquelas pessoas que sabem o que é errado dentro daquela sociedade, mas ele vai e ele infringe essas leis, ele infringe essa conduta. Interessante nessa questão de moral e de imoral, quando a gente vai perceber o estilo, ou a forma de viver, não o estilo, mas a forma de viver de alguém que está preso. Se você já teve a oportunidade de ir a um presídio, você vai ver que existem normas lá dentro entre eles. Então, a pessoa que é imoral dentro do presídio, parece uma coisa meio contraditória, mas a pessoa que é o bandido, o meliante, que ele é imoral dentro do presídio, ele sofre rebordosa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou falando porque a gente já teve pessoas da nossa convivência que teve um período preso e a sua mãe tinha que ir, a sua amiga teve que ir. Eu já fui
visitar um amigo dentro de uma prisão. Então, por exemplo, no dia da visita, em que sua mãe ou sua esposa vai visitar, né, a mulher vai visitar alguém lá dentro, todos os presos têm que ficar de cabeça baixa, ele não pode olhar para a mulher de ninguém. Não pode. E tem uma pessoa que fica olhando se ele levantou a cabeça. Se por acaso ele levantar a cabeça e olhar para a mulher de alguém, naquele momento não há nada para ele. Mas quando a visita sai, aí o pau canta lá dentro. Porque ele infringiu a norma. Ele foi um imoral dentro de uma regra, né, que eles têm daquele preso. Então perceba que a moralidade e a imoralidade têm essas diferenças. Também tem a questão amoral. A pessoa amoral pode ser aquela pessoa que tem um mal de Alzheimer, por exemplo. Uma criancinha pequena, que ela não consegue distinguir entre uma coisa e outra. Ela está crescendo ali, olha, não bota a mão aí não, olha, cuidado com aquilo ali, não chama palavrão, obedece teu pai. Ela começa a entender as regras morais da sociedade. Então a gente precisa entender essa diferença entre essas partes. Isaías conhecia tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Tanto é que quando ele se depara com isso, com essa parte da santidade de Deus, ele dá esse grito e ele se percebe sendo imoral dentro de um espaço onde não cabia a imoralidade. A normalidade em que encaramos o pecado em nosso meio é algo assustador, é algo impressionante. É algo que no dia a dia, às vezes a gente até tem medo de ter um filho, por exemplo. Eu, quando fui pensar em ter um filho, né, ser pai, há 17 anos atrás, eu fiquei pensando, eu não vou ter filho. Talvez Bia e Jaime tenham pensado nisso também. Eu não vou ter filho. Não vou ter filho porque é difícil você dar uma educação ao seu filho. É difícil você colocar um filho e não saber quem são os amigos dele que está trazendo algo para dentro da sua casa, e a sua filha, ela pode perceber isso. Então, é algo que vai trazer com você essa questão do pecado, essa questão da imoralidade. Está tão normal que você, até nessa decisão que você tem de tomar ser pai ou não, você fica meio receoso de ser ou não esse pai. Será que vai dar certo? Será que esse pecado que está ao meu redor vai chegar na minha filha? O que fazer para blindar a minha filha? O que fazer para blindar meu filho dessas questões imorais? É importante a gente pensar sobre isso. Nós não nos incomodamos mais com esse estado pecaminoso que nós estamos vivendo. É impressionante, meus irmãos, que a gente não se incomoda mais com isso. Inclusive, tem alguns jogos de videogame que têm umas atitudes imorais, podemos dizer assim. A criança vai crescendo naquele jogo de videogame, matando, degolando, chutando a velhinha, quebrando um carro. Os meninos estão aqui, sabem o que eu estou falando. Eu não vou dizer o nome do jogo, mas traz para dentro da gente uma situação imoral, mas traz como se fosse normal. Ganha ponto se você chutar uma velhinha, ganha ponto se você pegar e atropelar alguém. É impressionante o quanto o mundo está vivendo na reviravolta, que você não consegue distinguir o que é moral e o que é imoral. É algo comum e assustador ver que os irmãos não estão vendo isso, não estão acompanhando seus filhos. Infelizmente é algo muito, muito triste para a igreja. E tem casos até que nós da igreja sorrimos quando chegamos numa rodinha de amigos e está acontecendo algo, falando sobre alguma coisa imoral, alguma coisa que não convém, e você entra naquele papo que você vai lá e conversa e tira um sarro e não sei o quê, e esquece que Deus fala, que a Bíblia fala para a gente não se deter no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. A gente esquece dessas coisas, mas infelizmente é o que está acontecendo no meio de nós. E eu queria frisar bem essa palavra. Deus, ele não habita no meio do pecado. Deus, ele não habita no meio do pecado. Deus, ele é santo, santo, santo. Isaías declara muito bem quando ele fala santo, santo, santo. Isaías inclusive coloca a trindade ali. Ele é santo 3 vezes, ele é totalmente santo. A gente percebe que Isaías conhecia Deus, porque ele falou, ele é santo, ele viu os anjos dizer santo, 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 e depois ele refletiu, eu estou em pecado e eu vou morrer. Deus não habita no meio do pecado. E aí eu queria que você pudesse mais uma vez estar pensando sobre esse pecado que você tem levado debaixo do seu coração, ou debaixo do seu braço. Eu lembro de alguma reflexão sobre alguém que no meio do caminho encontrou uma cobrazinha lá. Quem gosta de cobra, né, de cuidar de cobra, eu não gosto de cobra, mas encontrou uma cobra no meio do caminho. Ela estava meio morta, é uma cobra bonita, vou dizer que era uma caninana, que eu gosto da cobra da caninana, a caninana é bonita, e ela estava meio morta lá,
e aquela pessoa pegou aquela cobra e começou a botar perto do peito e começou a esquentar aquela cobra foi dando vida, aquela cobra começou a se agitar, começou a se mexer, mas tão logo aquela cobra se mexeu, ela mordeu aquela pessoa que estava cuidando daquela cobra. Assim é o pecado. Se você brincar com o pecado, em algum momento ele vai lhe morder. Em algum momento ele vai trazer para você uma experiência não tão boa, uma experiência que vai lhe trazer muita coisa destrutiva. Então pense no pecado como essa cobra que tem muito veneno, essa cobra que pode lhe tirar a sua vida. A gente pode perceber aqui durante a Bíblia, agora a gente vai para 1 Samuel 2, 22 e 24, a gente vai ver alguns exemplos sobre a imoralidade dentro do povo de Deus e ao redor do povo de Deus. A gente percebe isso aqui em 1 Samuel 2, 22 a 24. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia lá, para a gente poder acompanhar. 1 Samuel 2, versículos 22 até o 25. Vamos ler. A Bíblia fala o seguinte: Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? A gente começa a ver aqui no meio do povo de Deus a imoralidade reinando, algo que era normal, algo que era comum. Estava acontecendo, a Bíblia relata isso para a gente. A gente agora vai ver o que aconteceu lá em Sodoma também, lá em Gênesis 19. Mas um exemplo de uma sociedade pecaminosa, de uma sociedade que não conhecia os princípios morais, não conhecia quem Deus é, e que Deus não compactua com o pecado. Vamos abrir lá mais uma vez a Bíblia, lá em Gênesis 19. A gente não vai ler todo esse trecho 19, mas você na sua casa você pode ler, entender o contexto, entender o que estava acontecendo antes, porque aquela família estava ali, o que tinha acontecido. Mas eu queria mostrar para os irmãos algum trecho, um pequeno trecho, que vai do 5 até o 9. Gênesis 19, do 5 ao 9. Ele vai falar o seguinte: e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Tragam aqui para que o abusemos dele. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha aqui, eu tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a minha proteção e estão debaixo do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com ele pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Você pode chegar em casa, ler esse texto antes e depois vai perceber o cenário que Sodoma vivia. Vai entender esses 2 homens que chegaram para falar com Ló. Mas o que eu quero levar aqui para os irmãos é que há uma sociedade que vive na imoralidade, há uma sociedade entre nós que a cada dia se precipita no pecado, há uma sociedade que está do nosso lado, até na nossa igreja, como a gente viu aqui os filhos do profeta, que estão caminhando para a ruína, estão caminhando para a morte, e essa morte eterna. E eu queria que você, mais uma vez, estivesse sempre pensando sobre a sua atuação nessa sociedade imoral, a sua atuação nessa sociedade que traz muita coisa destrutiva para a família do nosso contexto, para a família brasileira, para a família mundial. A gente percebe que a imoralidade não está apenas inserida aqui no bairro ou no Brasil, mas a imoralidade ela reina em vários cantos do mundo. Inclusive tem imoralidades que para nós em outros países é normal, né? O uso das drogas, o uso da prostituição como sendo do corpo, como sendo algo natural, normal para quem quiser vender o seu corpo. Enfim, nós temos, em todo mundo nós temos exemplos de imoralidade, né?
A gente não precisa se esforçar muito para a gente identificar essas pessoas imorais. Infelizmente, eu conversando com alguém do trabalho, eu começo a dar alguns exemplos de pessoas que deveriam dar exemplos de moralidade, pessoas que deveriam dar exemplo de cristãos, dar exemplo de pessoas que temem a Deus. Eu chego e digo, olha, aquela pessoa deveria fazer isso, mas vamos analisar o que ela tem feito, e se aquilo que ela tem feito condiz com o que é que ela diz. Porque o que acontece muitas vezes é, eu chego na igreja, eu sou um santo. O que acontece muitas vezes, eu chego na igreja, falo que oro, falo que prego, falo que leio, falo que tudo, mas quando fecha-se as portas da igreja, do templo, da reunião, e eu volto para minha casa, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não trato bem a minha esposa, eu não educo a minha filha. Então, as pessoas têm vivido uma maquiagem muito grande, e a gente tem visto isso no dia a dia. Infelizmente, é difícil falar isso, mas é a pura verdade, é aquilo que acontece em nosso meio. O homem esqueceu de quem Deus é. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Talvez você esteja em casa agora pensando, aonde foi que eu esqueci que Deus é, quem Deus é? E aí eu peço a você que reflita sobre as suas atitudes. Será que você deveria perdoar alguém? Será que você deveria estar mais presente naquela pessoa? Será que você deveria em algum momento ter ido em busca daquela alma que estava perdida, alguém que estava chorando, o seu vizinho ou a sua própria família? Será que você tem despertado para entender o seu chamado? Será que você tem despertado para isso? Será que você consegue entender que Deus, Ele é santo, Ele precisa que você também se santifique? Será que você tem de fato esquecido de quem você é e de quem Deus é? O homem muitas vezes esquece em suas atitudes que Deus não tolera o pecado. Deus, Ele não compactua com o pecado. Isaías sabia muito, muito bem disso. Ele sabia tanto disso que ele disse, agora eu vou morrer. Agora eu vou perder de vez a minha vida, porque eu estou num local que não é feito para mim, eu sou pecador. E a gente viu todo esse texto, essa leitura do texto, a gente percebe que Isaías, ele se vê num local totalmente santo. E agora eu queria, mais uma vez, imaginar com você essa cena para Isaías, no momento temerosa, porque Isaías dá de cara com Deus, com o santo dos santos. Isaías dá de cara com a total santidade, e agora ele diz, eu vou morrer, porque meus olhos viram a Deus. E naquele momento que a gente leu o trecho das Escrituras, e fala que existe a presença de Deus, o Shekinah de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquela fumaça cobria todo aquele espaço, Deus estava se manifestando presente a Isaías, ele viu aquilo, ele viu a reverência dos serafins, dos seres celestiais, ele viu a voz do que estavam clamando, santo, 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 estremecer tudo, e ele começa a olhar para o lado, ele começa a ver que ele está fora, é algo que está fora ali do jogo, ele olha e diz, agora eu vou morrer, porque esse local não é meu, eu não posso estar aqui. Mas interessante, meus irmãos, é que quando a gente pensa que nós vamos morrer, Deus ele tem uma história nova para mim e para você. Ele chega, aquele anjo vai lá, pega aquela brasa e toca no lábio de Isaías. Isaías agora ele se transforma. Isaías agora ele começa a perceber algo diferente dentro dele. Perceba o que foi que Isaías começou a perceber. Ele começa a ouvir Deus. Queria que você pudesse, mais uma vez lá, acompanhar essa leitura. Isaías 6, no versículo 8, ele fala, depois disso, o anjo foi lá com a brasa, no capítulo do versículo 7, toca a boca de Isaías, e faz, eis que esta brasa tocou aos teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Perceba nesse momento que Isaías, depois que foi tocado, depois que ele foi purificado, ele começa a ouvir a voz de Deus.
Perceba que Isaías, depois que ele se torna santo, e aí nesse estado de santificação constante, ele começa a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, isso é muito, muito importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, que Deus se faça presente no meio de nós. Muitas vezes a gente até apela, né, nas nossas pregações, ou nos nossos louvores, nas expressões de louvores, na expressão de adoração, para que Deus possa falar conosco, mas como Deus vai falar com alguém imoral, impuro, pecador? Só há um jeito de Deus falar conosco, que é a santidade. Não há como fugir dessa situação. Para você falar com Deus, para você ouvir a voz de Deus, é preciso você estar santo, é preciso um processo de santificação. Isaías, depois que foi tocado com aquela brasa em seu lábio, ele começou a ouvir Deus, ele começou a interagir, ele ouviu Deus perguntar: olha, quem há de ir? E ele fala: eis-me aqui, Senhor. Começa a interação, começa algo novo, começa uma história a mudar dentro da vida de Isaías, começa algo a florescer dentro dele. O pecado agora, que ele tinha percebido, agora começa a estar distante de Isaías, porque ele começa a estar com aquele que pode todas as coisas, ele começa a estar vivendo um processo de santificação. Uma nova história, um templo de santidade. Você é o templo do Espírito Santo. Você é onde Deus quer morar. Se a gente parar para pensar sobre esse templo que Deus quer habitar, porque a palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, você começa a parar para pensar de que eu preciso ser santo. Interessante essa passagem, pastor e os meninos que tocam também, que eu me lembro estudando história da música, que muitas vezes o piano, que foi um dos primeiros instrumentos a entrar dentro da igreja, não era permitido, porque achava que o piano era uma coisa imoral, porque o piano era tocado nos bares, nos cabarés da vida, e só se permitia dentro dos cultos só a voz, porque a voz é algo que vem de Deus, né? Ninguém dá para mim o timbre vocal, ninguém dá para mim, não, vem de Deus. A gente percebe que tem uns conceitos assim dessa natureza, né? É bem interessante isso, pensar sobre isso. O que eu passo a perceber nesse momento dessa transformação de santidade, de que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu habito, que Deus habita em mim e que Ele quer habitar na tua vida, o que eu percebo é que a gente muitas vezes tem tolhido Deus em alguns momentos. A gente percebe que Deus, a gente tem colocado Deus como se fosse dentro de um quadradozinho, que Ele fique lá e eu aqui, mas para Deus morar, para eu ser templo de Deus, eu tenho que deixar Ele me encher. E eu falei isso recentemente para uma pessoa de meu apreço e disse: olha, o homem, parafraseando alguém, disse: o homem tem um espaço e um vazio do tamanho de Deus, que só quem pode caber lá dentro é Deus. Você pode procurar qualquer coisa, você pode procurar salário, você pode procurar mulheres, você pode procurar homens, você pode procurar drogas, não vai te encher. Só quem vai te encher é a presença de Deus. E ele ficou olhando para mim pensativo, porque muitas vezes a sociedade tem buscado um caminho que não é o caminho que Deus quer para você, que não é o caminho que Deus quer que você trilhe, que não é essa história que Ele quer que você trilhe. Deus quer mudar a tua história, Deus quer te ver sorrindo novamente. Deus quer te dar uma esperança em um mundo sem esperança. Eu acabei de ler recentemente que aqui no Brasil uma cidade triplicou o número de suicídio. E o suicídio é justamente a desesperança, é a falta de esperança. É a solução imediata de um problema que para ele não tem solução. Isaías estava naquele momento desesperançoso. Ele disse: eu vou morrer porque eu sou um pecador e estou no meio de Deus, aqui num local onde tudo é santo. Mas Deus trouxe para ele a esperança de uma nova vida. Deus trouxe para ele uma esperança de vida eterna. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo. Faça valer a pena o sacrifício de Deus, que Deus fez por você. Escreva para você mesmo essa nova história. Essa oração, que acredito eu que foi uma oração, pastor, porque quando você se depara com Deus e você fala aqui, lá de mim que vou morrer, você está altamente se confessando a Deus que você é impuro. Então foi uma oração muito rápida. Vou morrer, meu lábio é impuro. É como se eu chegasse para Deus agora numa oração que não precisa delongar-se muito e falar com Ele, dizer: Senhor, eu tenho mentido muito. É uma oração. Isaías fez isso: eu vou morrer porque meu lábio é impuro. Uma oração rápida.
Interessante isso. E Deus automaticamente ele age naquela oração de Isaías, mesmo que uma oração forçada, né, compulsória, mas ele vai lá e toca e diz: agora você está perdoado. Eu queria que você pudesse escrever a nova história ao lado de Cristo. Eu queria que você pudesse saber que mesmo o momento parecendo difícil, mesmo o momento parecendo algo que vai lhe trazer a morte, mesmo sendo um momento que para você não tem mais jeito, Deus ele quer mudar a tua história. Deus ele quer fazer de você algo diferente. Deus quer te dar algo lindo, algo que tem trabalhado em seu coração, no coração de Deus há muito tempo. Coisas que nem meus olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Ele tem preparado para você. Olha, Deus ele tem um trecho lá na palavra de Jeremias 29, 11 e 13, que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Meu irmão, se nesse momento você tem vivido uma vida de promiscuidade, uma vida de imoralidade, eu quero dizer para você que Deus tem uma nova história. Deus ele quer andar contigo. Deus ele quer te transformar daquele ser imoral para um ser moral diante do preceito que Ele tem estabelecido para mim e para a tua vida. Eu queria te dizer que agora é o momento de você refletir sobre a sua vida, de refletir sobre o trabalho e sobre o compromisso que Deus teve com você de enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz que era minha e que era sua. Mas Ele veio com essa responsabilidade e com esse amor que Ele tem para nós, para conosco. Se ofereceu como sacrifício santo, como sacrifício vivo por mim e por você. Se fez pecador, se fez imoral ali naquela cruz por mim e por você. Eu queria dizer a você que Deus tem uma nova história para a tua vida, que Deus quer estar andando com a sua família, que Deus quer te tirar dessa inconstância, dessas insatisfações, dessas incertezas, e Ele quer transformar a tua vida. Tão somente deixe que Deus habite em teu coração. Seja templo e morada do Espírito Santo. Caminhe nesse processo de santidade. E com certeza Deus estará abençoando a você e a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu
pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer de mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Ô Senhor, esse é um desejo que Deus tem, que instiga o nosso viver, que nos motiva a caminhar ao lado do Senhor. Esse desejo, essa busca constante de conhecer a Deus vai nos levar a um caminho da santidade, vai nos levar a um caminho de uma nova história, vai transformar a tua vida, e não só a tua vida, vai transformar os teus vizinhos, vai transformar aqueles que estão ao teu redor, vai transformar o ambiente do teu trabalho. O teu testemunho falará por si só. Essa busca de conhecimento por Deus, essa busca de estar presente do sagrado, do santo dos santos, vai te fazer uma nova pessoa. Ele vai trazer ao teu coração algo pleno, que é a paz, que é o gozo, que é o fardo leve, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Se tão somente obedecer a Deus, se tão somente decidir em caminhar com Cristo, se tão somente você pensar que você pode mudar a sua história, eu quero te convidar a orar aí na sua casa, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, muda a minha história, me refaz, quebra, se possível for, me joga dentro de um fogo para que eu seja purificado, mas me traz uma nova história, algo que eu estou buscando. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo a Deus que possa usar a sua vida, pedindo a Deus que venha falar o teu coração através do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez em tua presença nós estamos gratos, ó Deus, porque tu falaste aos nossos corações de forma tremenda, de forma que podemos, Senhor Deus, nos analisar, nos conhecer, que precisamos muito conhecer a Ti. Deus, nós queremos Te agradecer porque nós sabemos que nada somos, que nada podemos fazer, nós sabemos que somos pó e para o pó nós vamos voltar, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus todo-poderoso que muda a circunstância, que muda a história. Nesse momento, ó Deus, eu Te peço, ó Pai, para essa pessoa que está nesse momento orando, entregando a sua vida em Tuas mãos, ó Deus, muda a sua história. Faz com que ela venha sentir, Senhor Deus, a alegria de viver novamente, que ela sinta a presença do Teu Santo Espírito do ladinho dela, Senhor, falando ao seu coração, falando aos seus ouvidos: calma, tenha calma, eu estou contigo. Ó Deus, faz, Senhor Deus, uma nova história na nossa família, faz uma nova história, Senhor Deus, na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, ó Deus, no nosso bairro, ó Deus, onde nós nos expomos tanto e muitas vezes não damos testemunho de nós mesmos. Mas, ó Deus, muda a nossa história, muda a história daquele bairro através de nós.
Ó Deus, como assim aquele anjo veio e tocou na boca de Isaías e assim foi purificado todo o seu pecado. Toca em nossos lábios, toca em nosso coração, toca na nossa mente, nas nossas mãos, em tudo aquilo que for necessário para uma vida de santidade, Deus. Pai, também, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por este bálsamo que é falar de Ti. Te agradecer por esse bálsamo, Senhor Deus, por esse sentimento, ó Deus, quando nós estamos na Tua presença. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de ler a Tua palavra, de ver, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz diretamente, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens falado aos nossos corações neste dia, nesta noite. Ó Deus, cuida de cada um de nós e que essa semana seja, Senhor Deus, abençoadora para a minha vida, abençoadora para a vida daqueles que estão do nosso lado. Que a minha nova história reflita em novas histórias. Senhor Deus, que a minha nova história reflita em templo de santidade, mas não só templo como eu, mas templos de santidade. Pessoas e mais pessoas estarão chegando a nós. E como exército, Senhor Deus, nós estaremos andando e caminhando e prosseguindo em conhecer a Ti, santificando. Esse é o nosso desejo do coração, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém. E prosseguir em Te